Olá pessoal, Deus abençoe. Uma manhã bela aqui, né? Tô aqui na minha humilde casa. Então, dessa vez para tentar aqui trazer uma palavra para você, abençoar a sua vida a respeito e como entender a vontade de Deus. Foi um dilema, assim, pertinente em minha vida, no início da minha fé, porque eu queria fazer a vontade de Deus, mas eu não entendia de que maneira eu podia iniciar isso, né? Como é que eu poderia entender a mente de Deus, a vontade de Deus, os ditames de Deus para a minha vida. E aí, então, orientado por algumas pessoas, né, bem intencionadas, algumas diziam, vai orar. Aí eu orava bastante, mas mesmo assim não conseguia ainda compreender perfeitamente qual a vontade de Deus para a minha vida. Depois, outros diziam para mim assim, sai da sua igreja, peça confirmação a Deus. Então, para muita gente, fazer a vontade de Deus às vezes é romper com o ministério, abrir um próprio ministério, que é uma coisa hoje que está tão banalizado, né? A pessoa às vezes briga com o marido, né? Ou com a esposa, e a esposa vai lá na frente, abre uma igreja, e cada um fica com a sua igrejinha, ganhando de seu dinheirinho, né? Outros, 2 anos de crente, já passam a ser pastores, se auto-intitulam apóstolos. Então tá assim, uma coisa assim bem surreal o que nós temos visto nesses últimos tempos, né? Igreja de toda espécie, né? Pastores, apóstolos, missionários de todas as espécies. Enfim, tem sido uma verdadeira baderna. E no meio disso tudo está o povão, né? Às vezes bem intencionado, que quer entender qual a vontade de Deus para suas vidas, e aí fica atrelando a questão da vontade de Deus a essa questão da instituição, né? Congregar ali ou congregar aqui, ou se auto-intitulando pastores, presbíteros e etc., né? Apóstolos e apóstolas. Mas a verdade é que eu encontrei amparo, né? Refúgio, orientação e direção na palavra de Deus a respeito do nosso chamado, ou seja, como entender a vontade de Deus. Essa é a proposta desse vídeo, como entender a vontade de Deus. Quero ler um texto aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: Efésios 5:17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, certo? Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Em uma outra tradução diz: em todo tempo, procure entender qual a vontade do Senhor. E vamos lá. Como é que eu posso biblicamente entender a vontade de Deus? Ah, Muito simples, a Bíblia é prática com relação a isso. Eu poderia aqui falar a respeito de muitas coisas, mas eu quero citar algumas, talvez as principais. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Biblicamente, é que você viva em santidade e em comunhão com Deus. Ponto. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, biblicamente falando. É isso que Deus pensa para você. Viva em santidade, né? Viva em comunhão com o Espírito Santo do Senhor, certo? Foi para isso que ele nos chamou. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 9 e 10, se não me falta a memória, diz que fomos chamados, Paulo fala que fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus. Então, essa é a vontade de Deus, que você viva em comunhão. Leitura, devocional, uma vida de devoção a Deus. Pronto. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vontade de Deus para a sua vida, biblicamente, é que você viva em comunhão com os seus irmãos. Tá certo? Em comunhão com a igreja de Cristo. Primeira de João, se você puder acompanhar aí a leitura. Primeira de João, lá pertinho do Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 7 diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, e mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos. Certo? Quando nós vivemos essa realidade, né, espiritual, comunhão com Deus, comunhão com o próximo, nós conseguimos resumir assim
toda a vontade de Deus, praticamente. Porque esse é o mandamento, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente fundamenta a nossa vida nesses princípios, com certeza nós vamos estar executando a vontade de Deus perfeitamente. Mas, de maneira ainda mais prática, qual a vontade de Deus para a nossa vida? Né? A vontade de Deus para a sua vida é que você ganhe almas, certo? Que você ganhe muitas almas para o reino de Deus. Entendeu? O Senhor lhe chamou para você ganhar almas. O Senhor lhe chamou como testemunha da sua palavra, do seu poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Olha aí, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Paulo diz a Timóteo, a vontade de Deus, olha aí, é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Deus te chamou para ter relação com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, para ter comunhão com os irmãos, para ganhar almas para Jesus, né? Almas para o reino de Deus, tirar essas almas do inferno, entendeu? Essa é a vontade, tão simples. Agora, não adianta eu sair por aí pregando e falando do amor de Cristo se eu não cuidar dessas almas, né? É a vontade de Deus que você cuide das pessoas, discipulando elas, ajudando naquilo que for necessário, porque isso é a igreja. Esse é o corpo místico de Cristo aqui na terra, a igreja do Senhor. Esse é o trabalho, é a função da igreja, ganhar e cuidar dessas almas, né? Então, Jesus disse, lá em Mateus capítulo de número 28, a partir do verso 19, todo poder foi me dado nos céus e na terra, portanto, agora ide e pregai o evangelho a toda criatura, né, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, vamos lá, não adianta chegar, ganhar essas almas e tal, e deixar elas se perderem. Posteriormente, né? Por falta de carinho, por falta de cuidado, por falta de auxílio. Então, é importante você entender outra coisa correlacionada a isso. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Que você congregue, que você tenha um pastor na sua vida, certo? Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo, Jesus, estabeleceu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestre, com o fim do aperfeiçoamento dos santos, certo? Então, esses 5 ministérios são levantados para aperfeiçoar a igreja de Cristo, treinar a igreja, moldar a igreja na palavra, instruir a igreja na palavra, né, para que a igreja cresça como uma igreja sadia, forte, né, no aspecto bíblico, no aspecto espiritual, em o nome de Jesus. Então, é importante você ter uma igreja, uma instituição que reúna ali a igreja do Senhor, e nessa instituição, né, tenha pastores, homens de caráter, de família, nada desses pastores aí que não tem família, que já trocou de esposa, isso aí não, isso aí é uma bagaceira pelo meio da feira, aí você vai se atrapalhar todinho na vida, certo? O correto é homens de família, de caráter, homens que tenham origem no evangelho, certo? Que tenham estudado, que tenham uma vida cheia do Espírito Santo, que sejam instruídos na palavra. Igrejas sérias, certo? Igrejas tradicionais. Quando eu falo tradicionais, não quero dizer a respeito daquelas que creem em dons ou deixam de acreditar em dons, né? Igrejas tradicionais, para mim, são Assembleias de Deus, né? A do Belém, né? Que é uma das primeiras. A igreja pode ter os seus defeitos, como todas têm, mas a igreja de palavra, presbiteriana, a metodista wesleyana, igrejas batistas, apesar que existem muitas hoje por aí que tem que carregam essas nomenclaturas, mas que não têm uma origem. Mas aí você que está ouvindo esse vídeo, né, procure a origem nessas igrejas, tá certo? Se elas têm convenção, se elas têm homens sérios, homens de família, homens de caráter. Então, você precisa disso aqui. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Comunhão com o Espírito Santo, comunhão com seus irmãos,
testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, ganhando almas, cuidando dessas almas, congregando e obedecendo seus líderes. Romanos, no capítulo de número 13, diz que toda alma deve estar sujeita às autoridades constituídas por Deus, porque não existe nenhuma autoridade que não seja constituída pelo Senhor. Tá certo? Está falando das autoridades seculares, e nós podemos aqui incluir as autoridades eclesiásticas, que são aquelas que Deus levantou dentro da igreja. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Tá certo? Tem que congregar. Essa é a vontade de Deus. Congregar. Tá bom? Não existe ovelha fora do aprisco. Tem que haver um pastor, tem que congregar. Tá certo? Problema você vai ver em igreja? Muitos problemas. Defeito você vai ver? Claro que você vai ver, mas você não é burro, você não é hipócrita de estar olhando defeito. Vou sair porque eu estou vendo defeito. Não, porque primeiro, você está ali para fazer a vontade de Deus, certo? Você está ali para olhar para Jesus. Nada de estar olhando para defeito A, defeito B, nada disso. Dentro dessas questões de olhar para defeito e etc, dentro da igreja, vamos aprender aqui algumas coisas, certo? O que caracteriza, o que demonstra que você tem um chamado de Deus e que essa é a vontade de Deus para a sua vida, é quando você está aqui, meu cachorro me perturbando aqui. Ele quer aparecer no vídeo. É quando você se sente inquieto, né, por algum problema, por alguma coisa que esteja acontecendo dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. Dê um alô aí para a galera, deixa de perturbar. Você é perturbado, rapaz? Você é perturbado? Você é perturbado? Rapaz, 5 horas da manhã, dorme do meu lado, acorda do meu lado. A cara dele é perturbado e não congrega não. Não congrega não, você, homem. Congrega? É perturbado. Vai lá. Então, quando você percebe o defeito, isso aí é uma forma de Deus se revelando para você. Deus se revelar para você dizendo, vá lá e resolva. Neemias, quando percebeu que Jerusalém tinha sido destruída, ficou inquieto, entristecido, a ponto do rei chegar para ele, o que é que está entristecendo você? E aí ele relata a sua tristeza e o rei libera ele para que ele vá lá reconstruir os muros de Jerusalém. Homem de Deus e mulher de Deus, que mulher de Deus não sai de igreja. Porque ela entende assim, Deus me chamou aqui soberanamente e eu vou ali. Eu tenho visto esse defeito, eu vou lá reconstruir os muros da minha cidade, né, da minha Jerusalém, ou seja, da minha igreja, certo? Ajudar. Outra coisa, aquilo que nos irrita, né? Aquilo que nos irrita, segundo Mike Murdock, eu achei interessante isso, ele mostra isso na Bíblia, no livro O Desígnio, aquilo que mais nos irrita demonstra o nosso chamado, certo? Está irritado porque está vendo banheiro sujo, criança correndo, Deus diz assim, vai limpar, vai cuidar das crianças. Está vendo alguém dando aula errada, estude, aprenda e com humildade vai ensinar, certo? Porque quando isso aqui é meu cachorro, o desviado aqui, perturbando. Então, é basicamente isso. São conselhos bíblicos, práticos, porém verdadeiros, né? E às vezes a gente, por conta da simplicidade, a gente acaba preterindo, né? Desprezando, certo? Mas são conselhos bíblicos. Veja como é simples, fácil entender qual a vontade de Deus. E aí a gente poderia falar um pouco mais. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Cuide da sua família. Cuide da sua família. Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 8, que aquele que disse de Deus e não cuida da sua família, não zela da sua família, é pior do que um ímpio e tem negado a fé, certo? E tem negado a fé. Então, queridos irmãos, cuide da sua família, porque a sua família é seu maior patrimônio. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, ok? Nós poderíamos falar um pouco mais sobre esse assunto em outros vídeos para não ficar longo, tá bom? Deus te abençoe. E se você achou legal esse vídeo, interessante esse vídeo, ouça mais vezes, compartilhe ele com mais pessoas, porque essa é a nossa intenção, abençoar outras vidas e mostrar a simplicidade do Evangelho. Chega de tanta coisa que a gente tem visto aí na internet, bonitas, entre aspas profundas, mas de uma complexidade e pior, além dessa complexidade, tudo fora da Bíblia, certo? O Evangelho é coisa simples, o Evangelho é coisa prática. Veja aí, conselhos práticos.
Beleza? Deus vai abençoar a sua vida. Essa é a vontade de Deus para você.